Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor. É uma alegria retornar a esta casa de oração. Nós estivemos pela manhã em uma das nossas igrejas de Madureira, em Itaboraí, pastor Fabrício, e agora à noite, por bondade, Deus nos concede estarmos aqui com os irmãos. Quero deixar aqui o registro, um abraço da minha família, que está, obviamente, como os irmãos ouviram, em São Fidélis, minha esposa, meus filhos. Essa é uma data para mim um tanto complexa, né? Eu nunca comemorei Natal, né? Eu estou tendo essa experiência agora, depois que vim para a fé evangélica. E é uma data importante, apesar de todas as dificuldades históricas, de tudo que a gente teve aí, como já bem falou nosso pastor Dualdo Belém. Eu aconselho, como amigo, né, que se façam estudos um pouco mais pontuais acerca da pessoa histórica de Jesus. A igreja não pode ficar distante desses assuntos. Crítica textual. Som. Eu acho que tá mais alto só, né? Mas tá ótimo. Beleza, é isso aí. Os meninos lá, dá uma força aí para nós aí, que a garganta já não é mais a mesma. E eu tô ficando velho, eu vou baixando o braço assim. Então, você já viu, né? Então, fica aqui meu pedido, meu aconselhamento. Sei que aqui tem pessoas capazes no ministério, não é? Talvez eu não conheço todos, de repente até mesmo fora do ministério, para poder traçar uma semana ou 2 dias, pelo menos, de estudos sobre a personagem histórica de Jesus, suas controvérsias, o que outras pessoas, outras religiões falam acerca dele, não é? Enfim, uma outra coisa muito importante é que, como já bem foi falado, não é porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro que nós vamos deixar de comemorar o seu nascimento. Poderíamos estar comemorando na Páscoa, por exemplo, o nascimento de Jesus. Aí não teria problema nenhum. Mas como nós fomos colonizados de uma maneira majoritária por católicos, e a tradição católica imperiosamente nos colocou esta data como comemorativa, vamos fazer como bons judeus, vamos trazer luz no meio das trevas, porque a beleza do servo de Deus é essa, é saber iluminar no meio das trevas. Falar mal das trevas é fácil, quando falta luz, todo mundo sabe que faltou luz. O negócio é achar uma vela. Saber aonde está a vela é que é diferente. Quem faz a diferença não é quem descobre que está escuro. Quem faz a diferença não é quem descobre onde está o problema. Quem faz a diferença é quem sabe como se guiar no meio da escuridão para achar o fósforo, achar a vela e iluminar o ambiente entenebrecido. Que esta igreja, esta congregação, aproveite essa data, esse dia, onde uns estão dizendo que a adoração ao Rei Sol, adoração a Nimrod, adoração a Asherá, adoração aos tantos deuses que se utilizaram de árvores para serem adorados, que esta igreja saiba, no meio desse turbilhão, glorificar ao Deus que está nos céus, que enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar aquele que se havia perdido. Amém? Amém ou não amém? Com isso dito, eu quero convidar você a estar de pé para nós lermos solenemente
a palavra de Deus no Evangelho conforme escreveu João. Evangelho que comumente deu-se o nome ao mesmo de Evangelho conforme escreveu João, capítulo 1. Parece que nós estamos na mesma sintonia, né? Eu, pastor Dualdo. Pastor Dualdo foi a Gálatas 4 e eu a João 1. Referências que se cruzam, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João, Evangelho, capítulo 1, verso também 1. Quem achou pode dizer aleluia. Quem trouxe a Bíblia, irmãos? Deixa eu ver quem trouxe a Bíblia. Faz assim. A Bíblia, o livro. Isso. Pelo amor de Deus, não saia de casa sem a sua Bíblia. Principalmente se vier para a igreja. Pastor, a minha Bíblia está aqui no celular. Então levanta o celular e mostre a sua Bíblia. Isso, mostre a sua. Você deixa de ser picareta. Você abre a Bíblia aí, tacar esse celular na sua testa aí, menino. Se eu falar para você, viu? Tá bom. Saudade de vocês. Deus abençoe. Não perca o hábito, irmão, de andar com a sua Bíblia. Não perca o hábito de ter o exemplar da Bíblia. Não perca o hábito de ler um versículo da Bíblia, pelo menos. Eu acho incrível. Eu namorei uma jovem, ela está até no meu Instagram lá, somos amigos hoje. Ela já casada, com família, com tudo. Eu casado, com filho, com tudo. E eu namorei uma jovem que o pai dela era um bandista, tinha ali um centro na rua Goiás, não sei se ainda tem hoje, não tenho a fazer esse tipo de perguntas, mas eles tinham toda uma preocupação em ler, em estudar, em estar com as coisas lá, e amarrar um negocinho no braço, e a gente não se apega às nossas tradições, a gente não se apega às nossas origens, como disseram aqui. Nós só temos tradições, irmãos. Nossa tradição não é raspar canto de cabeça. Nossa tradição não é ficar. Não estou aqui falando mal de ninguém que bota trança no cabelo, que bota. Isso é problema Hoje não deu. Hoje o negócio é contigo. Hoje o Espírito Santo de Deus hoje tirou e falou assim: vou pegar esse neguinho hoje. Tem nada contra, né, Marcão? Tem nada contra, isso aí é problema de vocês, a cabeça de vocês, né? Cada um, né? Uns põem, outros tiram. Mas, irmãos, nós temos tradições. Nós temos tradições. Você vai ver judeu de preto e branco, você vai ver judeu de calça jeans, você vai ver judeu, mas todo bom judeu está com seu quipazinho na cabeça, sua franjinha do lado, né, e tal. Ele pode estar com cordão, com anel, o outro pode estar só de preto e branco, com um cachinho no canto, aquela coisa, mas todos estão, né, quipazinho na cabeça, o livro da Torá na mão, sabe falar hebraico, ou seja, o ponto principal, sabe, a raiz da coisa não pode se perder, não é? Então, como eu falei, uns botam trança, outros não botam trança, né? Estou querendo livrar teu lado, entendeu? Outros botam, outros não botam, mas nós temos raiz. A nossa raiz é a palavra de Deus. E aquilo que o Espírito Santo de Deus achar que está demais na sua vida, Ele mesmo vai tirar, irmãos. Eu não preciso ficar daqui brigando com ninguém, tacando celular na testa de ninguém. Não preciso. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar, Ele que vai encaminhar. Eu fumava 2 carteiras de cigarro, colecionava charuto, bebia vinho, uísque, conhaque, esse monte de coisa. Gostava de negócio caro mesmo, tinha que ser um negócio caro, né, então. E hoje, liberto. Salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Hein? Então, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, tradições, não é porque são tradições ruins, não, são bons costumes, são costumes que nos mantêm arraigados, sabe, ligados à nossa raiz, que é, não é, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então, cultive isso. Vem para a igreja, pega a sua Bíblia, né? Não, eu vou para a igreja, minha Bíblia está aqui, minha harpa cristã, isso aqui é tradição, rapaz, entendeu? Tem aquela roupa da igreja, né? Tem gente que tem a roupa da igreja, tá certo que não anda nu durante o restante de semana, não, mas ele tem aquela roupa que ele diz, não, essa aqui é uma roupa especial,
Uma roupa para ir para o domingo na igreja e tal. Comece a cultivar esses hábitos. Você vai ver. Eu estava falando com o irmão esses dias, desculpa tomar seu tempo falar isso, mas ele separava o dízimo, ele catava qualquer nota, ou pegava as notas mais velhas, rasgadas, vai para o cofre da igreja mesmo, então jogava no envelope e dava o dízimo. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, o teu dinheiro, você que vai separar em dinheiro, você não vai separar em cartão, o teu dinheiro é o gado, é o teu gado. Então separa das malhadas, separa a que está mais bonita, sem defeito, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem rabiscos. Deus atenta para essas coisas. A gente fica vivendo como se Deus estivesse nem aí para a hora do Brasil. Deus está cuidando até do coronavírus, irmão. Até do coronavírus Deus está cuidando, que se Deus não desse um sopro de vida no raio do coronavírus, não tinha coronavírus aí, pastor Dualdo. Até para o raio do corona existir, Deus está injetando vida no coronavírus para ele existir. Ou seja, há um propósito de Deus em todas essas coisas. Até para o diabo ser diabo, Deus está sustentando o diabo aí, gente. Então, a gente tem que começar a se preocupar com as mínimas coisas também, os mínimos detalhes. Não é assim, pastor Marcos? Vai cantar, vai louvar, vai tocar, vai fazer tudo. Faça tudo de melhor. Pode não ser o melhor do mundo, mas é o seu melhor. Está entendendo? Não estou querendo denegrir aqui que quem canta desafinado que nem eu, não, né? Não é verdade? Não, mas que seja o seu melhor. Senhor, não está à altura da sua grandeza, jamais terei nada à altura da tua grandeza, mas é o meu melhor. E o meu melhor eu quero lhe oferecer, eu quero te dar, para que um dia o diabo não tenha poder para dizer assim, e deu também. Não, o Senhor vai poder olhar e dizer, não, ele deu do melhor dele, ele me deu. E isso, começa a fazer isso. Faz isso 3 meses da tua vida só. 3 meses, só 3 meses. Começa a separar o melhor para Deus, em tudo. Roupa, louvor, tudo. Separa o melhor para Deus. 3 meses só. Você vai ver como é que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Estou falando, você vai ver que a tua vida nunca mais será a mesma. João capítulo 1, verso 1 também. Quem achou, diga amém. No princípio era o verbo, e o verbo estava com, e o verbo era, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, e não nele, mas por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você acredita no verbo de Deus? Acredita que ele se fez carne e habitou entre nós? Então sente-se aí dando um glória bem bonito para o Senhor Jesus Cristo.
Queridos, eu não tenho muito de novidade para falar. Não vou também apelar para nenhum tipo de original hoje. Obviamente, quando eu digo original, estou falando a língua que se supõe que originalmente foram escritos os autógrafos do Novo Testamento. Ou seja, a língua primária do Novo Testamento. Mas hoje eu quero ficar apenas no texto do bom e velho português. Porque foi com esse texto que nós conhecemos os evangelhos. Ninguém chegou para mim pregando em grego. Ninguém chegou para mim pregando, né, fazendo uma análise retórica, né? Apesar de eu gostar muito e assisto quase todas. Se tiver faltando acho que umas 2 para assistir, né? Assisto quase todas, está lá comigo. Mas, sem aqui falar mal de nenhum tipo de metodologia, eu quero apenas voltar ao texto com vocês em português, como ele nos foi apresentado. O trabalho de homens que, obviamente, tiveram décadas, né, para poder fazer essa tradução como a gente recebeu aqui. O Evangelho de João é, dos 4 evangelhos, um dos evangelhos mais palpitantes para quem gosta de ler a Bíblia. É o evangelho que mostra Jesus de uma maneira toda nova, quando nós lemos somente os evangelhos. Quando você lê Mateus, há um esforço para mostrar que Jesus, ele é descendente de Davi, ele é da realeza, e ele cumpriu, né? Você vai ler demais, né? Isso foi para que se cumprisse o que fora dito, e etc, etc, no livro de Mateus. No Evangelho de Marcos, que para nós é um dos mais antigos, e acreditamos até que os outros evangelhos se aproveitaram muito do que Marcos traz, não é, para comporem os seus evangelhos. O Evangelho de Marcos já se preocupa em mostrar um Jesus atuante, um Jesus, desculpa usar esse termo, comunitário, um Jesus do povo, um Jesus que está trabalhando no meio do povo. O Jesus de Nazaré, não um Jesus da Galileia somente, mas um Jesus da cidadezinha, que é vizinha de Séforis, que não tem muita projeção, porque Séforis, que é uma cidade vizinha, obviamente está ofuscando o brilho de Nazaré, juntamente com Naim, que também é uma cidade vizinha muito gostosinha à cidade, ao ponto de uma mulher viúva ser acompanhada por quase toda a cidade no enterro do seu filho. Nazaré, uma cidadezinha pobre, uma cidadezinha humilde, uma cidadezinha não tão atraente assim. Uma cidade que não tem tradição de profetas, de homens de Deus e etc. Marcos, então, parece que capta esse lado de Jesus, esse lado servo de Jesus, e coloca Jesus como aquele que se identifica muito com o povo, que está ali muito ligado ao povo de uma forma mais, desculpa o termo, serviçal. Não tem como dizer outra coisa. Tanto é que Marcos é o evangelho do servo, né? E aí, em contrapartida, a gente tem Lucas. Lucas também procura trazer um Jesus que é descendente, não é, da realeza, que está ali cumprindo profecias, mas é de um Jesus mais intelectual, é de um Jesus mais desafiador, é de um Jesus que conta parábolas muito bonitas, é de um Jesus que está num nível intelectual mais elevado. Se você vê o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus está pregando, Jesus está ensinando, Jesus está discursando, e se você notar a sutileza de Lucas, Lucas sempre vai dizer que muitos dos doutores estão ali para aprender.
Então Jesus já é mais intelectual, obviamente, porque Lucas o era. Lucas era uma pessoa que está escrevendo, não é, para uma pessoa intelectual também, e ele quer mostrar que Jesus não perde em nada para os filósofos, para os doutores e etc. Já agora a gente tem João. João é o evangelho do judeu sefaradita. João é o evangelho do judeu mais gnóstico. João é o evangelho, porque o judaísmo hoje a gente tem essa divisão entre sefaraditas e askenazitas. Os askenazim, que são judeus de leste europeu, são dados mais, se você ler muito dos livros dos askenazim, você vai ver que são dados ao direito, à lógica, à dialética e etc. Já o judeu sefaradi, ele já é mais dos amuletos, da Ramsa, não é? E etc., das coisas místicas, não é? Você vai ter o Arizal, você vai ter o Maimônides, que apesar de ser um filósofo muito quadradinho, mas tem muito de cabala, de mística nos seus escritos. Então João também não perde em nada, ao passo que Mateus e Lucas apresentam uma genealogia, como a gente gosta de brincar no seminário, né? Uma genealogia física de Jesus. Vem João e apresenta uma genealogia divina, né? A gente tem Mateus trazendo que fulano gerou Beltrano, que gerou Cicano, que gerou e que gerou e que deixou de gerar. Lucas também vem que foi gerado e deixou de gerar, e veio e gerou. E aí vem João e diz: no princípio era o verbo. Oh glória! João vai além, e João vai tão além, apesar do seu começo estar em grego, né? Em kairologos, né? Apesar dele começar com essa coisa, esse idioma, mas ele está meio que trazendo algo apetecível, né? Para os ouvintes, para que eles lembrem de Gênesis. E quando eles vão a Gênesis também, falando de princípio e etc., João parece que dá uma cambalhota para trás do princípio de Gênesis e diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Beleza, mas eu quero te falar de um outro princípio, um princípio anterior, um princípio onde o verbo era Deus, estava com Deus e estava lá com o Senhor no princípio de todas as coisas. Eu acho isso fantástico, porque João, ele começa a nos falar sobre a anterioridade de Jesus Cristo. Jesus é o verbo que está com Deus e que é Deus. E é incrível isso, porque João não está falando de trindade. João não está fazendo isso aqui. João está dizendo que o Pai e o Verbo estão na mesma condição. Olha que coisa incrível. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele está querendo dizer que o Verbo está internalizado, interiorizado. Não há divisões. É o Errad, é o Deus que é uno e único antes de manifestar qualquer tipo de criação. Até um amigo estava conversando comigo esses dias, falando que Deus é antes do tempo, que Deus está fora do tempo, que Deus é eterno, para trás e para frente. E eu falei: não, você não entendeu nada de tempo, você não entendeu nada de Deus. Eu vou fazer igual Jesus falou com a mulher samaritana: nós adoramos o que conhecemos. Você tem que entender o seguinte: tempo não é minutos e segundos contados no relógio. O tempo que Deus se refere a que Deus está fora dele, pois é criador deste tempo, chama-se ação temporal que assola e deteriora todas as criaturas. Isso é tempo. Isso é tempo. E ninguém foge dele. Você pode parar os relógios do mundo inteiro, o tempo não vai parar na sua vida. Você pode tirar o sol e a lua de sua órbita, o tempo não vai parar de passar pela sua vida e roubar os anos, as horas, os segundos, os minutos, que na verdade foram invenções nossas para marcar a ação do tempo na nossa vida. E Deus é tão maravilhoso, desculpa te fazer ficar com a cabeça tonta aí, Deus é tão maravilhoso que só Ele tem poder sobre o tempo para fazer uma pessoa voltar no tempo. E dou exemplo, por exemplo,
de Lázaro. Estava 4 dias morto, já cheirava mal. E alguém disse: Senhor, já é de 4 dias, já passou do ponto. E o Senhor disse: calma, vou fazer o tempo voltar. Lázaro, vem para fora. E o que estava estragado há 4 dias regenerou. Oh, glória! Eu senti a presença de Deus aqui de uma maneira muito gostosa. Vale a pena repetir isso aqui. Porque tem gente que chegou aqui e está dizendo: meu coração vai parar, o meu peito está doendo, o câncer tomou conta, as células estão aqui se multiplicando de uma forma a criar tumores, e Deus está aqui dizendo: calma, isto é a ação do tempo, mas eu posso fazer voltar no tempo, em um tempo que você não tinha câncer, em que você não tinha dores, em que você não tinha nada, basta confiar no meu nome. Deus então está sendo retratado por João desta forma: no princípio era o verbo, deixa eu ler aqui, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava porque estava em Deus, e ele era porque antes da gente soprar a palavra somos nós mesmos. Coisa engraçada, né? Antes de você ser quem você é, não é? Para mim, eu não sei quem você é, mas quando você começa a falar, eu começo a imprimir uma personalidade sua na minha mente, às vezes com um certo preconceito, achando e interpretando o que você fala de alguma forma, e tomo talvez a tua palavra como uma palavra talvez rude, uma palavra talvez jocosa e etc. Mas só com o tempo, conhecendo você, andando com você e ouvindo mais você, eu vou entender e conhecer quem você é. Deus não é conhecido por ninguém nesse momento aqui, porque a palavra ainda está nele. Não há nada criado para que ele possa então ser conhecido. E aí João começa dizendo: vocês estão se esquecendo que no princípio era o verbo. Antes de todas as coisas era o verbo, era a palavra, era o desejo de Deus em criar qualquer coisa. Então, a primeira coisa que eu aprendo deste texto é que nós não estamos aqui hoje só para comemorar o nascimento de Jesus. Nós estamos aqui para comemorar o nascimento de cada um de nós. Porque se o verbo não fosse verbo, nada do que foi feito se faria. Ou alguém disse: glória a Deus, vale a pena repetir. E não sou eu que digo isso, é Hebreus que nos deixa isso registrado no capítulo 11. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus vai falar para nós que pela fé cremos que os mundos foram criados pela palavra. É a palavra que origina mundos. Você já parou para pensar nisso? Desculpe tomar o seu tempo para ficar divagando nesses pensamentos, que para alguns aqui, de repente, são até pensamentos vãos, mas não são. São pensamentos que nos fazem voltar a entender quem nós somos e quem é o nosso Deus. Porque nós estamos aqui como que a comemorar o nascimento de Jesus Cristo, e alguns tomam isso, pastor Dualdo, como que um favor. Vamos comemorar o nascimento de Jesus. Coitado, pobrezinho de Jesus. Comemorar o nascimento de Jesus não é lembrar de Jesus. Comemorar o nascimento de Jesus é agradecer porque Ele lembrou de nós. Aleluia! Comemorar o nascimento de Cristo não é dizer assim: vou quebrar seu galho, Senhor, vou lembrar do seu nascimento, não sei a data, mas vou arrumar uma data para lembrar que o Senhor nasceu. Não, comemorar o nascimento de Jesus é levantar as mãos aos céus e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor, entre aspas, lembrou de mim um dia e enviou o seu Filho para morrer por mim na cruz do Calvário. Aleluia! E é claro que eu estou usando uma figuração de linguagem. Deus não precisa lembrar de nós, porque não esquece nunca da gente. Mas eu estou emprestando o vernáculo de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé. Não é verdade? Ou seja, Deus resolveu agir agora na vida de Noé. Assim como ele olhou um dia e falou assim:
chega, já trabalhei na vida dos hebreus o suficiente, agora eu vou voltar-me para a humanidade em geral e vou agir na vida de todos os seres humanos, cumprindo a minha promessa feita em Gênesis 3,15, a minha promessa feita a Abraão, a minha promessa feita a Isaac, a minha promessa feita a Jacó, a minha promessa feita a Davi, a minha promessa feita a Elias, a minha promessa feita a Isaías. Cumprirei a minha promessa enviando o meu filho Jesus. E o que eu acho engraçado é que o texto vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus. A possessão do Verbo é divina. Deus tem poder sobre o Verbo. Por isso diz o profeta: eis que eu envio a minha palavra. Parafraseando, ele diz: ela irá e não tornará para mim vazia, antes vai fazer o que me apraz. A palavra, o verbo, aquilo que Deus envia da sua boca, jamais volta vazio. Entenda isso de uma vez por todas. Não é você que insiste em ser crente, e aqui eu caminho numa corda bamba para não ser calvinista. Não é você que insiste em ser crente, é Deus que insiste em te fazer filho dele. Que perigo, que perigo. Mas a verdade é essa: é o Espírito de Deus que nos convence. E se Ele nos convence, Ele tem argumentos, e nós contra-argumentamos. Nós sempre dizemos: mas é melhor pecar, é melhor falhar, é melhor roubar, é mais prazeroso. E o Espírito de Deus vai sempre contra-argumentando: mas a eternidade não vai ter pecado, na eternidade não terá isso, na eternidade não terá aquilo. Então a melhor coisa é você abrir mão do adultério, abrir mão da fornicação, abrir mão do roubo, abrir mão do fumo, abrir mão de uma vida promíscua e ter uma vida de santidade, aleluia, na presença do Pai, rendendo-se à graça do mesmo. É isso que o Verbo vem revelar para nós. Porque se você caminhar no restante do texto, no puro e simples português, olha o que João diz: e ele estava no princípio com Deus. Parece que eu ouço, não é, o Salomão escrevendo isso aqui, quando ele escreve no capítulo 8, verso 20 do livro de Provérbios, sabedoria, não é? Tomando voz através de Salomão, e a sabedoria dizendo: eu estava com ele no princípio e fui seu aluno, eu aprendi com ele. Oh glória! O Verbo está com Deus, mas o Verbo está dependente de Deus. Que é isso, pastor? É isso mesmo, não tem como fugir disso. O Verbo está aqui dependente sempre de Deus. Paulo escreve algo tão fantástico em Coríntios, e eu queria ler com você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 23. Paulo está falando de ressurreição. Se você quiser abrir comigo a Bíblia, abra, para não dizer que eu inventei. Coríntios capítulo 15, verso de número 23. Paulo começa a falar sobre a ressurreição. Uma é a carne dos animais, outra é a carne dos homens, uma é isso, outra é aquilo, e cada um assim e tal e tal. E quando chega no verso 23, ele diz o seguinte: mas cada um por sua ordem. Olha que coisa linda. Mas cada um por sua ordem, isso na ressurreição. Primeiro as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque eu acredito que há uma redenção em 3 etapas. A redenção, ela contempla 3 etapas: primeiro a alma, segundo o corpo, depois a natureza. A Bíblia diz que a natureza geme. Paulo em Romanos 8 diz isso: a natureza geme, esperando, está na expectativa daquele que sujeitou-a, não é? Então ela espera uma redenção também. O mundo está se entesourando, e isso coaduna-se com o que diz o profeta Isaías, que na vinda de Mashiach, oh glória, as coisas mudarão de figura. E alguns interpretam como alegórico, outros interpretam como literal, dizendo que o lobo comerá palha com o cordeiro.
Alguns vão dizer que não, isso é figurado, os poderosos vão comer, ou seja, vão ser humildes, juntamente com aqueles que são pobres e etc. E tem uma mensagem social, mas os cristãos do primeiro século não acreditavam assim. E eu prefiro ficar com o pessoal ali do primeiro século, que acreditavam que a redenção virá, o mal será extirpado e todo este ambiente em que vivemos será transformado ao ponto do lobo comer palha com o cordeiro. Que coisa incrível! E é óbvio, aqui nós teríamos meses e meses e meses de discussões, de versos e contraversos, mas uma coisa é certa: na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, até a natureza será alterada. Não quero dizer com isto que o lobo literalmente comerá palha com o cordeiro, mas que tudo aquilo que é danoso, que é peçonhento, que é mal, que traz prejuízo, ou seja, tudo que é coronavírus vai ser refreado e haverá paz, haverá saúde e haverá longevidade de vida para os seres humanos. Aleluia! Isso é lógico, isso é maravilhoso, mas Paulo quer dizer algo mais. Para corroborar com o capítulo 1 de João que nós lemos, ele continua dizendo: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser derrotado é a morte. Como eu falei, eu acredito na redenção em 3 etapas: primeiro a alma, depois o corpo e depois a natureza. A alma já foi redimida na cruz do Calvário, e todo aquele que aceita Jesus Cristo tem a redenção plena de sua alma, mas ainda sofremos o dano da morte. A morte física ainda está assolando os filhos dos homens, mas naquele dia em que a trombeta de Deus tocar e o alarido for ouvido e a voz do arcanjo também for absorvida por nossos ouvidos, a morte será aniquilada de uma vez por todas da nossa vida, e o nosso corpo será redimido de uma vez para sempre. Então Paulo está falando disso: a morte será aniquilada. Mas para não virar uma pregação à parte isso aqui, deixa eu continuar. E ele diz, não é? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que exclui, excetua-se, põe à parte aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Meu Deus! O que Paulo está querendo ensinar aos crentes de Corinto aqui? Que Deus sujeitou a Cristo todas as coisas, mas de alguma maneira que nós não compreendemos, o próprio Senhor Jesus Cristo não está acima do Pai, mas qual filho obediente está se sujeitando ao Pai. E Paulo diz, é claro, se excetua, obviamente, não é porque ele é Deus de Deus, luz de luz, que ele se sobrepõe ao Pai, que ele se coloca acima do Pai, mas obediente para ensinar obediência, humilde para ensinar humildade, ele se sujeita ao Pai, ao ponto que vemos isso no Getsemane, no jardim de Getsemane. Pai, passa de mim esse cálice, todavia, faça-se a sua vontade. Oh glória! Então, Paulo vai nos ensinar que o verbo também está sujeito ao Pai, de uma maneira que nós não compreendemos. Eu não compreendo isso, me perdoem. De repente nós temos pessoas mais capacitadas aqui para poder nos explicar isso. Como que há uma trindade onde os três são Deus, mas um é o Pai e outro é o Filho, e o terceiro é o Espírito Santo, e é o Pai que coordena, comanda, organiza, decreta e faz todas as coisas. O Filho respeita, obedece e é ali o seu operário, entre aspas. E o Espírito Santo é a força vital, mantenedora de toda esta obra. Como explicar essa orquestra maravilhosa? Essa sinfonia da santidade, onde os três são o mesmo, mas ao mesmo tempo cada um está ocupando o seu lugar tão obedientemente, tão maravilhosamente santo. Eu não sei,
Só o que posso fazer é ficar aqui, brincando com as palavras, igual você está vendo aqui, eu falando bonito para encher suas orelhas. Não é? Porque isso faz parte da vida secreta de Deus, da vida privada do Pai. Mas, para não tomar mais tempo, ele diz, o verbo estava com ele no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Entenda isso, tudo foi feito por ele, tudo foi feito por ele, mas não caia no pecado de achar que o pecado foi feito por ele. Não caia nesse pecado, porque o pecado não é uma criação divina, o pecado é uma tomada de decisão minha, o pecado é uma decisão errada que eu tomo. Por isso que a palavra pecado quer dizer, nos 2 idiomas principais da Bíblia, errar o alvo. Você tem um alvo e você erra. Quem erra não é Deus, quem erra sou eu e você. Agora o restante, do que foi feito? Tudo foi feito por ele. O próprio Senhor Deus disse, eu crio o bem, eu formo o mal. Uau! Ele forma o mal. E agora, pastor? Ele forma o mal. Sim, ele forma o mal. Não o mal moral, não o mal decadência de personalidade, corrupção moral. O mal catástrofe é Deus quem traz. O mal de passar fome, Deus também traz. Que isso, pastor? Deus não deixa passar fome, deixa. Deuteronômio capítulo 8, o Deus eterno olhou para os filhos de Israel e disse, lembra-te desses mandamentos para os cumprir. E lembre-se também do caminho que eu vos tirei do Egito, aonde eu vos fiz padecer e fiz fazer vocês terem fome, para descobrir o que ia no vosso coração, para vocês também comerem o maná, que os vossos pais não comeram, mas vocês comerem. Eu estou parafraseando aqui, pelo amor de Deus. Mas vocês comeram este maná, para vocês entenderem que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, disto o homem viverá. Aleluia! Um homem em que entendeu essa coisa tão maravilhosa de que Deus dá o bem, mas Deus também dá o mal, foi Jó. Um dia que a mulher olhou e disse, você ainda retém tua integridade? Ele disse, minha filha, receberíamos somente os bens de Deus e também não receberíamos os males. Jó entendeu que o mal, catástrofe, também é um presente de Deus. Ficar com Covid também é um presente de Deus. Ficar e perder um ente querido também é um presente de Deus. Porque nesta catástrofe a gente aprende a ser mais forte. Ah, só um varão aqui deu aleluia. Porque ninguém quer perder. Mas a vida é uma sucessão de perdas, com uma sucessão de vitórias. A gente só aprende a ganhar quando começa a perder. Eu não me lembro, como é que era o nome do rapaz que descobriu lá, que criou a lâmpada? Thomas Edison. Thomas Edison tinha feito umas 1000 e não sei quantas vezes lá errado. E alguém olhou para ele e disse, rapaz, você ainda vai insistir nisso? Você já fez não sei quantas 1000 vezes errado esse negócio aí e não deu certo, desiste. Ele falou, eu aprendi 1000 e tantas vezes de como não fazer. Eu aprendi 1000 e poucas vezes de como não fazer a lâmpada. Eu estou buscando a vez de fazer certo. E aí vai sair a lâmpada. Se o camarada desiste, a gente não tinha isso aí hoje, hein? Ou se tinha, era outro que estava com o nome na patente. Mas graças a Deus que as grandes invenções, os grandes gênios são aqueles que não desistem jamais. E aí, teimosos. E aí o texto vai dizer para a gente, e eu termino em 15 minutos, o texto vai dizer para a gente, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui é um segredo místico que só quem gosta de estudar Cabala entende. Porque o que o João está fazendo é voltar ao Gênesis. E o João está usando a linguagem de Gênesis. Princípio, no princípio, no princípio. Que em hebraico seria Bereshit. E o que eu acho fantástico é que ele usa a mesma terminologia.
ele fala de luz. Ele diz: nele estava a luz dos homens. Como disse João, é muito místico na sua escrita, e ele está trazendo a nós um ensinamento que nós aprendemos lá quando começamos a estudar Gênesis na sinagoga. Está escrevendo também para judeus, e os judeus estão entendendo o que ele está falando. Porque quando Deus cria a luz, né? E aí vem a frase célebre: Vaiomer Elohim Yehior. E disse Deus: haja luz. E o que diz? Yehior. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas o sol, as estrelas, a lua não foram criados no primeiro dia, só vão ser criados no quarto dia. E aí qual é o ensinamento que nós recebemos? Que a luz que Deus está criando no primeiro dia não é a luz foto que a gente tem aí. Não é essa iluminação que bate no móvel e reflete nos seus olhos e você enxerga o móvel. Não. A luz que está sendo criada no primeiro dia, da qual o Senhor disse: haja luz e houve luz, os nossos rabinos ensinam que é a vida que vai permear todos os seres que serão criados um dia. Oh glória! E não há um lugar no mundo aonde a luz de Deus não esteja, aonde a vida de Deus não esteja. Deus da vida, tudo tem a assinatura de Deus, tudo está, aleluia, com a marca da digital de Deus, se é que eu posso dizer assim, pois Ele criou todas as coisas. E então, quando a gente vê que essa luz é aquela luz da vida que permeia todas as coisas, aí a gente começa a entender: então esta luz aqui é a luz de lá, esta vida daqui é a mesma vida de lá. Lá em Gênesis ele começa a dar vida no primeiro projeto, e o homem falha, e aí vem a escuridão. Mas aqui em João, aleluia, a luz vem para dissipar de uma vez por todas as trevas da nossa ignorância e do nosso pecado, para nos devolver aos braços do Pai, aleluia. Falar que a Maria deu a luz a Jesus Cristo é muito humano. O que deve ser dito é dizer que, na verdade, Jesus, quando nasceu, deu a luz a Maria, deu a luz a José. Aí eu vou repetir: quando Jesus nasceu, não era Maria que dava a luz a Jesus, era Jesus quem dava a luz ao nosso, ao pastor Paulo Judeu, ao pastor Dualdo, aleluia, ao pastor Levi, aos demais obreiros. Jesus, quando nasceu, não era uma mulher que dava luz, mas era Deus dando novamente a luz no fim do túnel para cada um de nós. E hoje, se podemos estar aqui de mãos erguidas e glorificar o seu nome, é porque Ele nos deu a luz novamente. Ele era a luz. Que coisa linda! E nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Que não dá para compreender, não dá para entender. Como é que um camarada que mata, que rouba, que estupra, que faz todo tipo de coisa ruim, de repente encontra a luz e agora diz, pastor, que vai para o mesmo céu que a gente vai. E a gente tem vontade de dizer para ele: não, você não vai não, o mesmo que eu vou, você não vai não. Só que colocar e tirar do céu não é comigo. Oh glória. Oh aleluia. Não fui eu que sofri as dores de parto na cruz do Calvário, já as contrações no Getsêmani, para dar a luz aos salvos.
Lembre-se, lembrar aqui do nascimento de Jesus Cristo não é lembrar do nascimento de Cristo, mas é lembrar do nosso novo nascimento. Oh glória! Então, senhores, colocar no céu não é prerrogativa sua, porque a mulher com quem você é casado dá a luz aos seus filhos aqui embaixo, mas é Jesus Cristo quem dá a luz a nós lá em cima. Oh, eu vou repetir, porque só quem está conectado com esta verdade está entendendo isto. É uma linguagem talvez ofensiva para alguns, mas é uma linguagem verdadeira, é bíblica. Oh, aleluia! Dar a luz aqui embaixo, só a sua esposa que pode fazer isso. Agora, dar a luz lá em cima na eternidade, somente o nosso Senhor Jesus Cristo pode. E cada vez que morre um pecador aqui embaixo, nasce um salvo lá em cima. Cada vez que mergulha um pecador aqui embaixo, renasce uma alma lá em cima, herdeiro das mansões celestiais. Deixa eu ver quem vai para lá, deixa eu ver quem já morreu aqui embaixo. Oh glória! E ninguém entende isto. Ninguém compreende esse mistério, ninguém consegue. Os meus irmãos, meus dois irmãos, a Cláudia e o Gustavo, meu avô Amiel e outros tantos amigos, né? O Rabino Gabriel Aboltimo e outros grandes não compreendem isso. Eles ficam sem entender, mas como pode? Não guarda sábado, não é circunciso, não usa franja, não acende as velas do sábado, não comemora as 3 festas, e come porco, come camarão, e come lagosta, e vive uma vida de qualquer jeito, e vai para o céu. Como é que é isso? Eu não entendo. Vai para o mesmo lugar de Abraão, Isaac e Jacó, os meus patriarcas. E aí o Senhor Jesus lá em cima grita para o nosso coração dizendo: não se turbe o vosso coração, deixa falar, você vai vir para cá, você irá para a glória, morar nas mansões celestes. E eu não sei, porque tem gente que diz que o céu não é lá em cima, porque a Nova Jerusalém desce e não sei o quê. Eu não estou nem aí preocupado com esses negócios de técnicas, né? Com essas coisas, essas questões técnicas. Eu quero estar onde Jesus vai estar, pastor Levi. Esse é o problema. Eu quero estar onde Jesus vai estar. Pois ele diz: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então está resolvido. Se o céu é em cima, se o céu é embaixo, se o céu é do lado, se o céu é do outro, eu não sei. Eu sei que onde Jesus estiver, eu vou estar, e você vai estar também. Deixa eu ver se você vai estar. Eu quero estar. Oh, Nalabás, eu vou estar. E eu vou ver o bispo Daniel Malafaia, eu vou ver o pastor Paulo Leiva Macalão, eu vou ver os meus pais que já partiram para a presença de Deus, eu vou ver aquelas irmãzinhas do coque, eu vou ver também, eu vou ver os puritanos ali que lutaram e morreram por uma igreja e um culto mais puro. Eu verei estas pessoas lá. Nós estaremos lá com essa gente. Eu estarei lá. Oh glória! Como, pastor? Não sei como vai ser, porque ele diz que vai ser, mas não explica como vai ser. Ele diz que será, mas não diz como será. Ele apenas diz que é num átomo. Um abrir e fechar de olhos, né? A palavra é átomo. Um abrir e fechar de olhos. Não nesse sotaque pobre meu, tá, irmão? É no bom grego ali, naquela coisa bonita, entendeu? Mas é no momento, é numa unidade indivisível de tempo. Nós estaremos na presença dele. E o negócio é tão difícil de entender que não foi eu que tive dificuldade de explicar, não. O apóstolo Paulo também teve dificuldade. Ele falou que não, vai ser um negócio bacana, gente. Nós vamos abrir, no piscar de olho assim, que não está piscar, está no abrir e fechar de olho, né? Mas a ideia é essa, porque a palavra ali é para tempo indivisível. Então, né? Então, vai ser um de repente. E vai ser um negócio legal, diz Paulo. Ele diz: vai ser um corpo, mas não é bem um corpo, é um corpo espiritual. Como? Porque se é corpo, não é espírito. Porque corpo é uma palavra usada para as coisas que têm peso, leveza, quadratura, circunferência, substância. E espírito é uma palavra usada para contrastar o que é corpo.
Aí Paulo vem e diz assim: naquele tempo vai ser corpo espiritual. Os opostos vão se fundir numa coisa única e algo novo acontecerá. Aí os teólogos, que eu não sou eu que vou dizer, né? Charles Hodge e outros tantos, vão dizer que o nosso corpo será semelhante ao de Cristo, que não precisa de porta para entrar e não precisa de saída para sair, não precisa desviar para passar, apenas passa. Não precisa estar para ser sentido. Já parou para pensar nisso? Não precisa estar para ser sentido. Nunca pensou nessas coisas? Você está pensando em quê, gente? Vocês estão pensando em quê? Em Big Brother? Vocês estão pensando em quê? Em faculdade? Meu filho, se Jesus não vier até lá, você tem por baixo aí uns 80, 90 anos aí na terra. Depois desses 90, alguém talvez que viva muito, 120, é eternidade, filho. E o que você preparou lá na eternidade? O que você juntou lá na eternidade para te esperar lá do outro lado? Ou você está empurrando a vida com a barriga e está dizendo, como diz o pagodeiro aí fora: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você não está pensando na eternidade, comece a pensar, porque foi para isso que Jesus Cristo nasceu. Foi para isso que Jesus Cristo viveu. Foi para isso que Jesus Cristo sofreu. Foi para isso que Jesus Cristo morreu. E foi por isso que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, para garantir a sua entrada na eternidade. Pense nessas coisas. Desculpe não ter tempo para falar sobre tudo, dada a minha incapacidade intelectual, mas eu quero fechar com o verso de número 14, que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. De todos os personagens da história, Jesus é o mais controverso. Não porque ele é controverso, é porque as pessoas não querem dar o braço a torcer de que existiu uma pessoa como Jesus Cristo. De todos os personagens da história, preferem acreditar em Platão, que se a gente for analisar a vida de Platão como analisam a vida de Jesus, Platão nem existiu. Se a gente fosse examinar a vida de Shakespeare, os escritos de Shakespeare, como analisam a Bíblia e a existência de Jesus, Shakespeare não passaria de um personagem inventado. Para você ver que o critério que usam contra o nosso Senhor Jesus Cristo é um critério muito pesado. É um critério completamente desproporcional. Mas sabe por quê? Porque existe um esforço satânico para que você e eu não creiamos que o Verbo se fez carne. Eu vou repetir. Há um esforço da mídia, há um esforço da política, há um esforço dos homens de dinheiro e de poder, há um esforço dos pecadores de renome, para que você e eu não acreditemos, pastor Dualdo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como disse o pastor Dualdo, o verbo ali é tabernaculou. Ele teve um tabernáculo igual você tem o seu tabernáculo aí. Eu vou falar de uma forma mais clara para a gente orar e encerrar. Assim como você tem essa tenda aí chamada corpo, o verbo também, igual a Deus lá no deserto, disse: faz um tabernáculozinho para mim também. Faz uma tendazinha aí para mim também, que eu vou tabernacular com eles, eu vou morar aí no meio deles, eu vou andar no meio dessa gente. E como diria o doutor Billy Graham, um dia Deus olhou para as formigas
vendo-as cair no abismo, e começou a gritar com elas, dizendo: cuidado, vocês vão cair. Só que formiga não entende a voz do Deus Criador, potente. Então o que Deus faz? Deus vira formiga e vem andar com as formiguinhas, e começa a falar com cada formiguinha: cuidado, muda a sua vida, cuidado, muda a sua trajetória, cuidado. E as formiguinhas que vão atentando para a outra formiguinha que está ali avisando, começam a mudar de vida também, começam a mudar a sua trajetória e começam a andar em rumo à salvação. Créditos ao Dr. Billy Graham, que pregava isso em seus sermões para nós. Que Deus possa, em Jesus Cristo, nascer no seu coração hoje. Abra sua mente, abra o seu coração. Pare de viver uma vida fútil, vazia, de coisas terrenas, de coisas humanas. Eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, eu tenho que... Pare. Tudo isso ao seu tempo será organizado. Lembre-se que alguém pagou um preço muito caro para que você estivesse aqui hoje, levantando as mãos e dizendo: glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Comece a pensar na tua eternidade. Como será? Onde será? Com quem será? Porque Jesus Cristo, como já foi dito, não nasceu no dia 25, nem no dia 31 de dezembro, nem em abril. Para nós, Jesus Cristo está nascendo todos os dias. Tomara Ele esteja nascendo no seu coração esta noite. Nasça no dia 22, nasça no dia 24, e venha nascer no dia 25, e venha nascer em todos os dias da sua existência. Fique de pé comigo, por gentileza, com autorização do nosso pastor. Eu quero orar pela sua vida. Você não precisa sair do seu lugar, você não precisa dar a mão a ninguém. Nós ainda estamos sobre um severo decreto de distanciamento. Mas aí aonde você está, você que ouviu esta palavra e entende que Jesus Cristo nasceu por sua causa. Ah, eu sou tão importante assim? Não. Mas o amor dele por você trouxe ele a nascer por sua causa. Eu não entendo esse plano, esse projeto, mas ele sabe por quê. Ele sabe o valor que ele dá a você. Então, por favor, você que entende que Jesus Cristo veio ao mundo para resgatar a sua alma, e você que entende que precisa entregar a vida a Ele essa noite, dê um sinal com a sua mão aonde você estiver, pois eu quero orar pela sua vida. Você não precisa sair do seu lugar, você só precisa dar um sinal com a sua mão dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Lá atrás tem uma senhora, isso, permaneça com a mão levantada. Lá mais atrás tem outra pessoa com a mão levantada também. Segure a sua mão levantada, pois eu quero orar pela sua vida. Você que entende, que está dizendo: eu preciso reconhecer este sacrifício. Eu preciso reconhecer que foi um sacrifício não só morrer, mas nascer também. Pois ele estava num lugar imarcessível, num lugar de glória, e ele abriu mão de tudo isso para ser aqui alimentado pela criatura. O Criador foi ser alimentado pela criatura, pastor Dualdo.
Isto já foi um grande sacrifício. Você entende isto? Segure aí, você que está aceitando a Jesus, a sua mão aí erguida na sua casa. Você que entende isso. Esses dias eu ouvi uma pessoa, até tenho que voltar lá nas mensagens para pegar o nome dela e mandar para cá. Uma pessoa que aceitou a Jesus através de um dos cultos que nós estávamos aqui participando junto com os irmãos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que está aí na sua residência, entregando a sua vida a Jesus Cristo: pastor, eu estou distante, vocês estão em Piedade, eu estou no Espírito Santo, eu estou em Minas Gerais. Não tem problema, vá no próximo domingo ou na próxima terça-feira na igreja mais próxima da sua casa e confirme esse ato, este voto que você está fazendo agora de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Diga: eu aceitei a Jesus num culto dentro da minha casa, quero um lugar melhor. Jesus nasceu numa manjedoura que fazia parte de uma casa e eu aceitei a Jesus, aleluia, dentro da minha casa também. É óbvio, né? Então, aceite a Jesus Cristo, entregue a tua vida a Ele, entregue o teu caminho ao Senhor. Continue aí você, deixa eu ver quem estava com a mão erguida lá atrás, continue com a sua mão erguida, eu quero orar. Feche seus olhos, todos, vamos levantar as mãos, todos. Isso, todos. Levante as suas mãos sem ira, sem contenda, mãos santas. Vamos nos unir agora em oração, falar com Deus. Não importa se você é mais pentecostal, outro é menos pentecostal, não sei se existe isso, né? Mas se você é mais avivado, se você é mais introspectivo, mais calado, não importa. Jesus Cristo veio para salvar a todos nós. Quem fala manso, quem fala brabo, quem não fala, Ele veio para salvar a todos. E se você é alvo, você se sente alvo desse amor, com as mãos levantadas, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo nasceu. Oh, glória! É certo que nós fazemos muito, como já foi falado aqui, fazemos um alarde grande acerca da morte, acerca da ressurreição, acerca da ascensão, mas, Senhor, nós queremos agradecer, porque se Jesus não nasce, Ele não morre, e se Jesus não morre, quem não nasce sou eu. Graças a Ti, Senhor, que o Senhor nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que eu morto, para que eu completamente entregue aos meus delitos e pecados, pudesse ser vivificado na sua morte e ressurreição, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor não é só o verbo. O Senhor é a luz dos homens. E a luz é a vida. A vida que nos traz, oh glória, nos traz uma vida abundante. Nos traz realmente uma vida que transcende esta pequena vida que vivemos aqui hoje. Não uma vida frágil, que o atropelamento leva, que a doença leva, ou que qualquer outra coisa leva embora. Não. A vida que o Senhor traz é uma vida robusta, uma vida em abundância, uma vida sem fim. Obrigado, Senhor. Firma os passos, firma os artelhos, firma os caminhos, ó Deus, daqueles que entregam a vida ao Senhor agora. Guarda-os, Senhor, em suas dificuldades. Livra-os, Senhor, nesta época de pandemia. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Faz maravilhas por teu nome que é bendito. Assim oramos, certos da sua boa mão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.